Salve galera, tudo bem? Era uma Martinelli aqui com vocês. Mais uma das coisas que nós vamos estar lançando, né? Quando Deus diz não, eu falei que nós vamos estar realizando alguns trabalhos em áudio. E esses áudios, esse em específico e mais alguns, eles vão ser botados na playlist Pregações em Áudios. Vão ser áudios que nós vamos tentar dar um conteúdo mais completo, certo? Um comentário maior. Você que está juntamente que a gente possa se sentir bem-vindo a ouvir, a comentar a palavra de Deus, amém? Estamos buscando mais pessoas para estar falando, para que nós conseguimos manter um fluxo maior também de pregações aqui. Pregações, você pode perceber aí nesse momento, né? Qual é o tempo dela, eu não sei, porque nesse momento eu tô começando ela. E vai ser um pouco maior, beleza? Já deixando aqui avisado, as pessoas que ainda não se inscreveram no nosso canal, por gentileza, cara, se inscreve aí, acompanha nosso conteúdo. A gente tá pra lançar bastante novidades aí. Já põe o sininho aí pra não perder nenhum lançamento. Procura a gente no Facebook, no Instagram. Lá todos os nossos endereços estão como Âncora Santa. Também, você que quiser acessar com mais facilidade, pode acessar nosso site www.ancorasanta.com.br. Lá nós estamos tentando manter o site o mais limpo e organizado possível, para que todos consigam mexer nele com facilidade, beleza? Qualquer ideia, nós estamos à disposição aí. Eu sempre falo isso na grande maioria dos meus vídeos. E estamos esperando o comentário de vocês, beleza? Lá no site tem o meu telefone para quem quiser entrar em contato direto. O que eu vou falar aqui hoje é uma pregação que eu fiz há algum tempo na minha igreja, num grupo de jovens. E ela começa com uma frase da banda Fruto Sagrado, que é uma banda de rock muito boa. Ela apresenta bastante críticas ao nosso cristianismo. Ele vem com uma ideia muito madura e contextualizada, na minha visão. E dentre umas dessas músicas, tem uma que fala assim, ó: perdemos o controle, a doença se espalhou. E ele tá falando em si referente ao pecado, né? Nós perdemos o controle, a doença se espalhou. Eu achei bem legal essa frase, que ela me faz refletir e consegue me levar a um simbolismo. Qual seria esse simbolismo? Hoje nós vivemos nessa terra, certo? Nós cristãos, né, acreditamos que um dia nosso Cristo vai vir nos buscar, que nós somos estrangeiros, que nós não somos pertencentes a essa terra, nós não vamos permanecer aqui. Aqui é simplesmente uma passagem, aqui não é o plano principal, ok? Isso é o que o cristianismo nos apresenta. Quando nós pegamos a Bíblia, ela fala que o homem no começo ele se desconectou de Deus, certo? Aí teve a lei, que foi enquanto o Messias não chegava, podemos chamar isso de um plano de contingência. E aí vem o Messias reconectando o homem a Deus. Então hoje nós temos a porta aberta, nós podemos falar com Deus a todos os momentos. A Bíblia nos fala que dentro de nós temos um pecado. Tanto que eu vejo o caminho estreito apresentado na Bíblia como a luta entre nós mesmos. Porque o cristianismo, ele não é uma coisa confortável. Nunca foi e nunca vai ser. As frases de C.S. Lewis representam isso. Ele fala algo do tipo como: conforto e cristianismo nunca vão andar junto. Quem procura conforto não vai se encontrar no cristianismo. Algo mais ou menos assim. Por quê? Quando nós pegamos o cristianismo, o que ele apresenta? Ele apresenta que nós temos que viver pelo Espírito. Paulo ele deixa isso extremamente claro em vários momentos, em Romanos, em outras cartas, que existem dois senhores nessa terra, existem dois caminhos. Ou você está em um, ou você está em outro. Você pode escolher o senhor que você vai seguir, correto? E ele fala em referência ao pecado. Então dentro de nós temos um pecado, nós temos uma doença. E nosso Messias, ele nos deu um remédio, que é o Espírito Santo. Eu acho muito interessante, tem uma parte da Bíblia onde Cristo, ele vira os apóstolos e fala: é melhor que eu vá dessa terra, que eu morra,
Porque eles não acreditam em mim. Eles não acreditam no que eu falo. Só que, quando eu for, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar para vocês um consolador. E esse consolador, ele vai convencer o mundo do pecado. Isso me faz refletir muito. Porque nós estamos em um cenário onde nós temos uma doença e nós temos um antídoto. Esse antídoto, ele não é fácil de usar. Esse antídoto, ele não é uma coisa que nós vamos conseguir fazer de uma maneira natural. Vai ter que ter um esforço da nossa parte. Paulo, ele fala que o bem que ele queria fazer ele não conseguia, mas o mal perseguiu seus passos. Então é necessário a gente chegar na graça, né? A gente vai falar do antídoto daqui a pouco. Qual que é o simbolismo que eu vejo isso? Então nós já sabemos, com o que eu falei agora, que nós somos seres humanos, certo? Nós temos uma doença e nós temos os antídotos. Isso faz me lembrar muito. Você pode até agora rir ou discordar, mas isso faz lembrar muito a ideia de filme de zumbi. Por quê? Ali, onde pessoas se transformam em monstros, aquela doença toma conta delas, certo? E aí tem algumas pessoas que ainda estão vivas e elas procuram se sobreviver. Claro que nós temos a diferença que o nosso antídoto, ele pode curar a pessoa que já está contaminada. Mas quando nós deixamos que o pecado haja, ele nos controle, nós somos como zumbis. A gente não consegue mais nos controlar. Pelo contrário, nós vamos nos afundando cada vez mais. Nós não temos mais o autocontrole que é apresentado por Cristo. Pelo contrário, nós nos tornamos dependentes do pecado. O pecado, ele nos coloca no buraco. Tudo começa de uma maneira muito devagar, certo? E na hora que você pisca, você já tá no final da trilha. Você já tá com a sua vida destruída. É mais ou menos isso. Porque a Bíblia nos fala que o pecado, ele traz a morte. Então essa doença, ela vai nos matar. E o nosso antídoto, que é a vida, ele fala que o nosso antídoto traz a vida, perdão. Ele fala que o antídoto traz a vida, que é a justiça. Então eu vejo muito desse cenário apocalíptico de zumbis, entende? E a gente tem que tomar cuidado, porque essa doença, ela se espalhou, ela tá dominando o mundo. Isso é bíblico, mas o amor já não tá mais no mundo, tá muito frio, é filho matando pai, é guerra, é rumores de guerra, não existe mais aquela inocência no mundo. Isso é uma coisa preocupante. E para nós cristãos que somos chamados ao ID, quando eu falo isso, eu não estou falando de missionários, não estou falando de evangelistas, não estou falando de pastores, mas todas as pessoas que se consideram cristãs, que conheceram a Cristo, que mudaram suas vidas, que o Consolador, ele agiu e retirou essa pessoa dessa doença. E dia após dia retira, porque nós temos que tirar também essa visão de que, cara, não, já era, cara, o pecado já foi. Nós erramos, nós iremos errar sim, nós iremos falhar, porque nós somos humanos. Muitas vezes nós iremos falhar. Então nós temos que tirar essa visão de perfeito e começar a nos converter todos os dias. Só que nós temos que cumprir o que está escrito em Romanos 12:2. Eu acho que a gente se esqueceu dessa palavra. Que ele fala, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos. Nos transformar pelas coisas do Espírito Santo, pelas coisas de Deus, pela nova ideia que o Espírito Santo nos apresenta. Nós temos que nos transformar com isso. E uma das coisas que o Espírito Santo nos apresenta é o amor ao próximo. Então, se nós não temos que nos conformar às atitudes do mundo, nós temos que buscar esse antídoto para ter vida. E a vontade do Consolador, a vontade de Deus habitar em nós. Qual que é uma das vontades dele? É o amor ao próximo. E o que isso significa? Que, cara, se isso não era bom pra mim, se eu não devia me conformar, por que eu vou deixar que o meu irmão se conforme? Eu não estou falando pra você virar um chato de galocha. Tudo tem um jeito, tudo tem uma maneira, tudo tem que ter o toque do Consolador antes disso. É uma outra coisa que tem envolvido muito o nosso cristianismo e tem tornado ele raso. É exatamente a gente querer salvar as pessoas. A gente se esquece que nós somos ferramentas inúteis.
Paulo fala isso também. Por que vocês estão adorando a mim e a ele? Começa a ficar pelado lá. Não, nós somos homens como vocês. Pedro, quando ele vai lá na visão, ele tem uma visão, aí Deus manda ele ir pra um local que vai ter um gentil lá. E Pedro toma um fumo no sonho, né? E o que acontece? Chegando lá, um homem se abaixa a Pedro, demonstrando respeito. Aí Pedro fala: levanta, homem, sou homem como tu. A gente se esquece que não é a gente que faz, não é a gente que toca, não é a gente que muda a vida das pessoas. Nós estamos aqui como ferramentas a falar. Só que nós temos que estar disponível, em intimidade com o Espírito Santo, a estar pronto quando ele falar: ó, essa pessoa aqui, ela vai precisar de um abraço. Essa pessoa aqui, ela vai precisar de conselhos. Essa pessoa aqui, ela vai precisar de alguém, um pai nesse momento, para que amadureça ela. Não que se torne independente desse pai espiritual, mas que amadureça ela. Então nós temos que tomar cuidado, porque nós perdemos o controle, cara. A doença está espalhada e ninguém está fazendo nada. Parece que a gente fechou os olhos para o que está acontecendo no mundo hoje. A gente fechou os olhos para a situação que o mundo está. Eu acho impressionante em Tiago, que fala que a verdadeira religião que vos deixo, que cuidai dos órfãos e da viúva, naquela sociedade. Não, elas não tinham como se manter. Então a verdadeira religião nossa é cuidar dos nossos próximos em amor a Cristo. O Consolador nos leva a isso. É cuidar do morador de rua, é cuidar do drogado, é se importar com um cara que não quer Deus. Entrar em espírito de oração, nós não vamos batalhar em palavras. O evangelho ele não deve ser discutido, ele deve ser anunciado. Cristo, quando fala aos apóstolos: vai e prega o evangelho. Se alguma cidade não aceitar vocês, bate o pé na hora de sair e vai para a próxima. Temos que agir em amor, agir em oração. Hoje nós nos esquecemos da maior arma que o cristão tem, que é a oração, ao falar com Deus. Nós estamos tão conectados à nossa vida, ao nosso achismo, ao nosso: mas eu sou santo, eu estou num lugar santo, porque Deus ele vai me beneficiar, que nós esquecemos que nessa terra nós estamos aqui para falar do evangelho. Paulo ele fala isso em alguma das cartas, em uma carta, na verdade, eu não tenho nesse momento a recordação, mas ele fala que os apóstolos foram colocados como a escória do mundo, que eles sofreram, que eles têm fome. E é exatamente isso. O cristianismo ele não vem para apresentar um comodismo, um prazer carnal. Não estou dizendo que nós vamos ser medíocres, miseráveis, de maneira alguma. Não estou dizendo também, não estou dizendo que isso é pecado, mas não estou dizendo que nós vamos ter uma qualidade de vida excelente aqui. Nós vamos ter uma intimidade com Deus. Só que nós estamos em batalha, estamos em guerra. A Bíblia fala lá, Cristo ele fala: ó, no mundo vocês vão sofrer aflições, mas não temas, eu venci o mundo. Cristo, quando veio à terra, perseguido, ele foi perseguido, cara. Os apóstolos, cara, muitos deles morreram, se não todos. Nós temos que sair desse evangelho raso, onde nós procuramos comodismos nessa terra, e lembrar o que está escrito em Apocalipse 3, que fala que aquele que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma esquecerei seu nome do livro da vida. Confessarei meu nome diante de seu Pai e meus anjos. O que vencer. Estamos em guerra. Nesse momento está tendo uma guerra. E como nós temos nos posicionado como cristão? Será que nós temos nos posicionado como boas ferramentas que estão em intimidade com o Pai? O Consolador está agindo dentro de nós? Será que nós podemos falar como Paulo, que fala: não que eu tenha alcançado, mas deixando as coisas que se passaram e olhando para o alvo, eu sigo com Jesus? Ou será que nós paramos? Nós mudamos uma parte de nossas vidas e achamos que aquilo já era o melhor de Deus. Nós temos que entender que o Espírito ele trabalha todos os dias dentro de nós, porque nós somos seres maus. A Bíblia fala que não existe um sequer que adore a Deus, um que agrade a Deus. Todos são maus. Quem nos torna bom é o Consolador, é o toque dele. Ele é o amor em pessoa, ele é o amor do mundo. Só que nós temos que começar a usar esse amor em prol do nosso próximo. A doença está espalhada, em prol dos que estão perdidos. Começar a nos levantarmos em oração, nos levantarmos a aparecer falando sobre amor, falando sobre perdão, falando sobre as boas novas, que um dia
Nós éramos escravos do pecado, só que agora nós temos antídoto dessa doença, que agora nós já não precisamos mais ser dominados pelo pecado, não precisamos viver submissos a ele, que nós podemos mudar a nossa vida em Cristo, que podemos ser nova criatura. A minha pergunta é, quantas pessoas nós impactamos? Quantas pessoas, sabe que uma vez, eu estava ouvindo uma música do Charlie Brown Jr., ele falou assim, alguém te perguntou como é que foi seu dia, uma notícia boa, uma palavra amiga, isso faz falta no dia a dia, a gente nunca sabe quem são essas pessoas. Cara, eu tomei um esporro dele, eu falei, cara, quantas pessoas eu perguntei como foi o dia, quantas pessoas eu cuidei hoje, quantas pessoas eu fui em um hospital. Talvez elas estavam precisando de uma palavra amiga, de um abraço, ou simplesmente de alguém que ouvisse. Me diga você, quantas pessoas nós impactamos até agora? Esse vídeo está sendo gravado dia 28/7/2017, às 2h50 da manhã. E a minha pergunta para mim é, quantas pessoas eu impactei hoje? Quantas pessoas eu falei que Cristo morreu por elas? A doença está espalhada, o mundo está caindo aos pedaços, e nós estamos perdendo tempo com coisas burocráticas, estamos perdendo tempo com coisas dessa terra, e se esquecendo de guardar um tempo a apresentar a palavra de Deus aos demais, a estarmos disponíveis a abraçar um morador de rua, um órfão, um idoso, um bêbado. Nós nos tornamos privados, as pessoas não têm mais acesso a nós, e quando elas nos procuram, nós não estamos íntimos a poder falar e levá-las ao altar de Deus. Nós temos que mudar essa situação, nós temos que nos incomodar, nós temos que nos transformar com o que o Espírito Santo nos traz. E grande parte do cristianismo é servir. O maior de todos é o que mais serve, é o que a Bíblia nos diz. Mas quando nós vamos parar com esse nosso egocentrismo, aonde tem egocentrismo, não se cabe o cristianismo. Muitas vezes eu falava, Deus, eu quero ser uma pessoa abençoada. Isso é uma coisa na minha vida, eu tomei um tapa na cara de Deus. Sabe por quê? Eu caio o que Tiago fala no livro dele. Vocês não recebem porque pedem mal. Naquela época eu pedia tão mal a Deus, porque eu queria ser o cara, o super cristão. Eles batiam, ele falava, caraca, olha aí, mano, olha quem tá chegando na área, velho. O super cristão, velho, Heron, mano. Olha o Heron Martinelli chegando, velho. Agora os demônios vão correr. Mas tinha mais de mim nesse desejo. Tinha mais do meu ego nesse desejo do que em Cristo, do que amor. Ei, Deus, ele foi quebrantando, porque nós somos corruptíveis. Somos seres que precisamos aprender todos os dias com Deus. E aí Deus me mostrou que eu deveria estar pregando a palavra de Deus, que eu deveria estar em oração, que eu deveria estar fazendo qualquer coisa e qualquer atitude para que Ele seja o foco, para que o cristianismo, para que o meu caráter e o caráter dos demais sejam transformados, e não para que o Heron se apareça, e não para o egocentrismo dele. É uma palavra dura, é uma coisa difícil, mas isso é o caminho estreito, é uma batalha contra você mesmo. A batalha espiritual acontece dentro de você, cara. É dentro das nossas brechas. Quando a Bíblia fala que o inimigo ele tá na escuridão, ele não fala na falta de luz, mas é na falta de Deus, porque ele é a luz do mundo. E ele age dentro de nós, na nossa escuridão, aonde Deus não tá, nos nossos pecados, nas nossas desavenças, nos nossos mágoas, nos nossos ódios, no nosso ego. E nós temos que começar a se revoltar contra isso. Nós temos que lutar contra essa doença, que nós perdemos o controle. Essa doença está espalhada, está dentro de nós. Vamos cumprir o que está escrito em Romanos 12:2. Não vamos nos conformar com a situação que o mundo nos colocou, que nós nos colocamos, mas vamos nos transformar-vos naquilo que o Espírito Santo nos apresenta, para que nós possamos entender
a boa e agradável vontade dele, e nós possamos aplicar na terra, possamos ser hospitais, prontos a receber o doente, prontos a receber o sedento, prontos a receber o ignorante, o cabeça fechada, de maneira com amor, compassivo, que nós possamos dia após dia dar frutos do Espírito, e não viver nesse egocentrismo, onde nós cantamos para nos aparecer, aonde nós pregamos para nos aparecer, aonde nós falamos para nos aparecer, aonde nós falamos em línguas para que eles vejam que nós somos espirituais. Já não tem mais a ver com intimidade, já não tem mais a ver com Deus, já não tem mais a ver com relacionamento. E na igreja já se tornou uma coisa rotineira, uma coisa que nós fazemos porque nossos familiares fazem. Eu tava lendo um livro que chama Em Defesa da Fé Cristã. Ele fala assim, ninguém gosta de estar errado. E ali ele começa a apresentar uma visão que existem muitas pessoas que elas vivem dentro do cristianismo, seja ele católico, seja ele qualquer outra religião, seja o protestante, seja o espírita, seja o candomblé, porque os seus familiares vivenciaram. Nós temos que mudar isso, meu querido. Se você ainda não teve um contato com Deus e está dentro do cristianismo desde criança, não tem problema. Ou se você conheceu agora, mas se falar, não sei é mesmo isso pra mim. Cara, fala com ele, fala em intimidade. Não queira buscar os rituais vazios, mas queira buscar a intimidade em Deus, em Cristo. Queira ter ele como amigo. Mesmo que isso te custe tudo, mesmo que isso te custe a bênção, mesmo que isso te custe o bem-estar, é tudo por ele, cara. É se entregar de uma maneira fora do normal. Nós temos que sair desse comodismo, temos que sair dessa ideia falida de que tudo se baseia em nós. Somos ferramentas que não temos poder. Ferramentas que não sabemos como fazer, mas o nosso Consolador, se nós andamos em intimidade com Ele, Ele sabe fazer, é Ele quem toca. Não adianta um cara ser estudado em teologia, 1000% em filosofia, pós-doutorado, 3 pontos, aí vai, conhecedor de tudo. Se esse cara não tiver intimidade com o Espírito Santo, vão ser palavras vazias. Se ele não aceitar o Espírito Santo, vão ser palavras que não fazem impactos. Porque o Espírito Santo é o que age. É Ele que convence o homem do pecado. E nós temos que não podemos nos conformar. Nós perdemos o controle. A doença se espalhou. E nós temos que falar da palavra de Deus. Mas não falar como nós temos falado. Mas falar em intimidade e falar uma palavra madura, uma palavra de intimidade, e não uma palavra sobre conceitos nossos, sobre o nosso achismo, sobre o que nós achamos que devemos fazer, mas sobre coisas bíblicas, sobre caráter cristão, sobre intimidade com Deus. Martinho Lutero, ele fala algo muito interessante. Ele fala assim, você não é responsável apenas pelo que diz, mas pelo que não diz também. Nós somos responsáveis por palavras não ditas. Nós fomos chamados, essa é a nossa missão nessa terra. Quando nós conhecemos e fomos impactados, entramos em intimidade com Deus, o nosso chamado, a nossa vida, ela começou a rodear isso, a falar de Deus aonde estiver, a fazer o bem toda vez que der. A todas as pessoas, de todas as maneiras possíveis, com todos os meios, com todas as forças, mesmo que seja uma pessoa que não merece. Temos que agir em amor, temos que agir em compaixão, temos que sair dessa bolha de santificação, de religiosidade e começarmos a ver a Deus descendo dessa escadinha onde nós somos merecedores, onde nós queremos ser usados, mas não por Ele, mas é por nós. É por o nosso nome estar estampado como pregador do momento missionário. O que ora, o milagre acontece. Mas não é mais por Ele. Temos que nos inconformar. Temos que ser exemplos com as nossas atitudes. Sabia que o maior evangelismo é a nossa atitude? Desculpa. É a nossa atitude, verdade. Se nossas palavras não forem nossas atitudes, o que vai adiantar? O
Que adianta apontar o caminho, mas não seguir a direção. Quando você olha pro espelho, o que você vê? Você vê mais uma pessoa íntima com Deus, uma pessoa religiosa ou uma pessoa do mundo? Uma pergunta muito importante. É uma pergunta que nós devemos fazer todos os dias. A nossa conversão não tem que ser uma vez. A nossa atitude ela tem que alterar. Nós vamos errar, nós somos ignorantes. E quando nós erramos, nós temos que assumir. Não podemos vir com o nosso advogado, que vai querer proteger o nosso pecado, falando: meu cliente não é tão mal assim. Pelo contrário, quando nós fomos julgados, falar: não, ele errou, falou: eu errei mesmo. Só que já não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1 fala isso. Eu pequei, cara. Só que um Messias, um cara legal, mano. Um Jesus Cristo, um cara sem palavras. Um dia veio à terra, pagou pelo que tinha sido feito antes, pagou pelo que estava sendo feito naquele momento, e pagou para tudo que era de vir. Ele pagou em sangue e foi à vista. Então, quando eu erro, eu tenho a posse do perdão de Deus, de poder chegar novamente e falar: Deus, eu errei, eu aprendi, agora vamos novamente. Vamos mudar o mundo, como o Senhor tem me mudado todos os dias. Vamos alterar o mundo. Me utiliza como sua ferramenta, mas que o meu nome não apareça, que não seja para que eu seja visto, mas para que o seu amor flua dentro dos corações das pessoas que estão à nossa volta. Que seja por Ele e para Ele todas as coisas. Que o nosso levantar, o nosso respirar seja por Ele. Que as pessoas possam nos observar e não pelas nossas vestes, porque eu conheço muitas pessoas que são de vestes, mas não são de caráter. Não pela maneira que eles olham o exterior, mas o importante é o interior. É o momento em que nós abrimos nossa boca, é o momento que nós chegamos àquela atmosfera diferente, a atmosfera do Espírito Santo. Então, nós temos que ser exemplos dessas pessoas, não exterior, não porque a palavra diz, mas porque nós somos filhos de Deus. Nós escolhemos a justiça e ela nos traz a vida. Nós deixamos a morte para trás. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. 2 Coríntios 3:3 fala: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábua de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Nós não precisamos de carta de recomendação escrita a papéis, porque o que nos prova o nosso verdadeiro valor é o que está dentro de nossos corações. É o Espírito Santo quem mora aqui, porque nós somos moradas. Tem aquela música que vem fazer morada. Será que nós estamos dando esse espaço a Deus? Apocalipse 3, versículo 20 fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Isso é maravilhoso. Deus tenta fazer morada em nós todos os momentos, mas as nossas atitudes, elas têm sido de pessoas que querem Cristo como morada, ou elas têm sido de pessoas que preferem o pecado morando em vez de o Espírito Santo? Cara, você vai falar assim pra mim: mas Heron, como que eu vou mudar? Eu vou fazer uma pregação mais pra frente, vamos fazer um áudio aqui. Pregação entre aspas, você entendeu? É só um termo, tá? Não tô mexendo no pregador aqui não. Descansa a cabeça. Mas nós vamos mandar um áudio aqui mais pra frente falando um pouco sobre esse assunto. Mas cara, você quer se livrar dos seus pecados? Você quer ser mais íntimo? Chega perto de Jesus. Como que eu faço isso, Heron? É muito fácil, cara. Tudo começa com oração, cara. Tudo começa com intimidade. Quando você vai conhecer alguém, você não começa conversando: e aí, como é que foi seu dia? Como você é? O que você trabalha? E você começa a conhecer, e você cria um vínculo, né? Você tem uma amizade, uma intimidade. E essa pessoa vai falando com você vai falando com ela, até vocês virarem grandes amigos, talvez namorados, talvez esposos, ou simplesmente melhores amigos, irmãos, se for do mesmo sexo, né? Exatamente com Deus é a mesma coisa. A gente começa falando: falei, pai, tudo bem? Como é que tá o Senhor? Entro em tua presença, peço perdão pelos meus pecados. Se possível, Senhor, peço que o Senhor venha, Senhor, abençoar nesse dia, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, fazendo suas vontades, Pai.
Você vai conversando com ele vai conversando com você. À medida do tempo, tudo vai acontecendo. A oração, a leitura bíblica e o jejum. Comece com a leitura bíblica e a oração. Fala com Deus e lê a palavra dele. Comece pelo Novo Testamento. E começa a descobrir, começa a ver a maneira que Jesus ele andava. Começa a entender o que ele fez por você. Leia Mateus, leia Lucas, leia Marcos, leia João, leia Romanos. Entenda a vida de Paulo, a conversão de Paulo, as cartas que ele apresentou. Paulo é o cara do ABC do cristianismo. Mas vamos sair desse buraco. Vamos nos inconformar com o mundo e nos transformarmos no Espírito Santo. Vamos ter intimidade para que Ele chegue em nós, para que Ele venha falando, não, isso aqui tá errado. Ele fala, cara, eu já senti, eu sinto até hoje. Quando eu faço uma atitude que não provém dele, ele fala, mano, o que você tá fazendo aí, velho? Você tá louco, mano? Isso aí não é do nosso lado não, mano, isso é do outro Senhor. Aí eu falo, não, beleza, vamos mudar isso aí. O Espírito Santo, toca aí, cara, vamos lá. Faz o requebrantado aí. Eu tô dando permissão, livre-arbítrio pro Senhor agir dentro de mim. Faça a morada, limpa novamente o que foi sujo. A doença se espalhou. Perdemos o controle. E aí? Vamos mudar o mundo? Obrigado pra você aí que ouviu esse áudio. Se você tem algo a adicionar, pode colocar no nosso comentário. Eu vou ficar aqui, logo tamo junto aí. Não esqueça, sábado, meio-dia, todo sábado, meio-dia, um âncora santa pra você. Nós estamos com uns 10 episódios já na frente, pra não faltar nunca. E eu agradeço cada um de vocês. Fica na paz. Beijo do gordo. Fui.